Senhor Deus, nosso Pai Celestial, também ao seu Divino Espírito Santíssimo, louvamos, bendizemos e adoramos, porque cremos, Pai, que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, Deus do amor, da misericórdia, do perdão, Deus que sempre tem nos protegido, nos abençoado, nos feito seus filhos nesta terra, para que um dia possamos herdar este reino tão glorioso que o Senhor já habita e nos espera. Portanto, Pai, aceite a nossa adoração sincera, o nosso louvor que é expresso através de hinos, através de mensagens, através da nossa vida de apostólicos nesta terra. Também queremos louvar, bendizer o Senhor Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, por tudo que o Senhor fez e continua a fazer por nós, ó Jesus, pela Tua vinda maravilhosa em nossos dias, formando o Consolador, nos dando este caminho, formando o pastor por excelência. Ó Jesus bendito, quanta honra, quanta gratidão vai em nosso coração, por sabermos que o Senhor está ao nosso lado, neste santo caminho, nos ajudando, nos protegendo e também nos fazendo entender este caminho que nos leva aos céus. A nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, adorada, venerada por todos nós apostólicos que a amamos. Portanto, Virgem Maria, receba a nossa gratidão pelo Teu ministério e agora como nossa Santa Mãe dos céus, a Senhora tem abençoado a todos nós que clamamos pelo Teu nome santo. Pedimos a Tua bênção para a nossa santa reunião, que juntamente com Teu Filho amado, a Senhora e o Senhor Jesus possam nos inspirar através da Santa Avó e do Santo Irmão Alto. Santa Avó, também elevamos o Teu nome neste momento. Pedimos pela Senhora a Tua inspiração, a Tua direção, Vó, com todo amor, que a Senhora sempre esteve à frente desta igreja e continua. Pedimos, pois, que a Senhora abençoe cada um dos Teus filhos, seja aqui na sede, em todas as nossas congregações, que neste momento também se levantam ou logo mais irão se levantar. Vó, cubra-nos com Teu manto santo, que possamos entender, compreender a Sua santa vontade e fazer o melhor por esta igreja, por este santo caminho. E juntamente com o nosso santo irmão Aldo, que também agradecemos, bendizemos por ser este pastor tão especial para nós, pastor por excelência de nossa igreja, do reino dos céus. Ó Santo Primaz irmão Aldo, aceite a nossa gratidão pelo Teu ministério e pedimos a Tua bênção também para a nossa reunião. Que a Santa Avó e o Senhor possam inspirar e dar a cada coração o alento, a vida e a paz que vem dos céus, que vem de Jesus, que vem do nosso eterno Deus. Portanto, cremos que os Senhores conosco estão juntamente com os santos e anjos, abençoando este momento de fé. Portanto, os nossos louvores, gratidão e adoração, hoje e para todo sempre. Amém. Cantaremos igreja forte. Amen.
Irmão Aldo, nosso Pai, podemos assim te chamar, e temos o privilégio do Senhor nos chamar de teus filhos. Irmão Aldo, nós te veneramos, nós te louvamos neste dia tão festivo. Querido Primas, queremos te homenagear. O Senhor é tudo, além de nosso Pai. És nosso profeta também, ungido de Deus, sucessor da Santa Rosa, o Santo Consolador. O Senhor merece toda nossa confiança, todo nosso carinho, também nosso amor. Em ti encontramos paz e segurança. O Senhor nos concede, é somente pedir e obedecer seus ensinos. Assim o Senhor nos dizia: confia, meu filho, a Santa Voz
vai te ajudar. Tudo que sentes, tudo vai passar.
eterno amor. Quão grande honra nos deu o Senhor, após tantos séculos de escuridão, escolheste-nos para dar salvação. Glorioso dom esta igreja tem, conhecer o profundo do mal e do bem. Com a santa voz rosa, o Consolador, nos purificando, estamos cada vez mais perto do Senhor. Sendo apostólicos, vivemos contentes, estamos em festa continuamente, pois enorme gozo há em nossa alma, pois temos saúde, temos paz e vivemos em calma. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Espírito, a Jesus amado, nosso Salvador, a Virgem Maria, a Santa Voz Rosa, que nos conduz em seu reino com amor. Ó Deus Altíssimo, de eterno amor, quão grande honra nos deu o Senhor, após tantos séculos de escuridão, escolheste-nos para dar salvação. Glorioso dom esta igreja tem, conhecer o profundo do mal e do bem. Com a santa voz rosa, o Consolador, nos purificando, estamos cada vez mais perto do Senhor. Sendo apostólicos, vivemos contentes, estamos em festa continuamente, pois enorme gozo há em nossa alma, pois temos saúde, temos paz e vivemos em calma. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Espírito, a Jesus amado, nosso Salvador, a Virgem Maria, a Santa Voz Rosa, que nos conduz em teu reino com amor. No boletim dessa semana nós temos um depoimento de fé. A nossa irmã Zuneide Souza Sobrinho, em carta de 10 de maio de 2018, enviada de Iturama, Minas Gerais, assim testemunhou. Em 2008, eu sofri câncer e tinha um tumor no nariz e um caroço perto do olho. O médico me encaminhou para o hospital em Barretos, São Paulo. Pedi com fé em oração ao santo irmão Aldo que me acompanhassem com a sua bênção. O médico fez os exames e falou que era câncer. Marcou 20 sessões de radioterapia. Na primeira, eu me senti muito mal,
Porém, confiando no poder do santo irmão Aldo, consegui ficar os minutos certos do exame. No outro dia, minha voz estava fraquinha. Confiei ainda mais no santo irmão Aldo e na segunda radioterapia correu já tudo bem. O médico queria me operar, mas tive a oportunidade de ir à sede da Igreja Apostólica e pude pedir pessoalmente a bênção do santo irmão Aldo. No retorno ao médico em Barretos, ele me examinou e disse: no seu nariz tinha um tumor, mas você está curada. Quando terminar as radioterapias, você vai sofrer 2 semanas com falta de fôlego. Mas antes de completar as 2 semanas, eu já sarei. Por isso, agradeço pelo milagre recebido do santo irmão Aldo e louvo a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Santa Mãe Maria Santíssima e ao santo irmão Aldo de todo o meu coração. Frequento a congregação de Iturama, Minas Gerais, assina nossa irmã Zuneide Souza Sobrinho. Irmãos, bênçãos preciosas, a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, tem oferecido para todos nós apostólicos. Eu estive, irmãos, na congregação aqui de São Paulo, Ribeirão Preto. Nós fomos para verificar as obras em algumas congregações e passamos nesta cidade. E nós chamamos pelo responsável da obra. E a resposta que tivemos foi: pastor, ele se acidentou no trabalho. Ele trabalha com uma máquina de corte, um disco cortante muito rápido, 9.000 rotações por minuto. E ele estava cortando uma chapa de aço com aquela máquina, e aquela máquina veio a enroscar e desgovernou e veio em direção ao seu pescoço, cortando profundamente o seu pescoço. Naquele momento, estava ele, mais um outro irmão da igreja que trabalha com ele também naquela empresa, que socorreram ele e levaram para o hospital rapidamente. E os médicos fizeram todos os procedimentos, inclusive passou por diversas horas em cirurgia para religar as veias. E o irmão está, faz 20 dias, ele não veio mais à nossa reunião, nós tentamos visitá-lo, mas ele estava convalescendo. E nós estávamos ali conversando. E exatamente naquele sábado faria 20 dias que o irmão não vinha à nossa igreja. Quando menos esperamos, ele está entrando na nossa congregação. E veio ao nosso encontro e demos cumprimentando, vimos o corte que havia realmente em seu pescoço, um corte, irmãos, muito grande. E aí ele nos contou, ele falou assim: olha, foi uma questão de segundos, mas eu não tive nem tempo de pedir naquele momento pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, mas eu sempre nas minhas orações, quando levanto, eu peço a bênção destes santos e creio que eles me ampararam, porque eu não perdi os sentidos, muito embora eu não conseguia me movimentar pela grande quantidade de sangue que saía, mas eu estava consciente, fui para o hospital e percebi que os médicos comentavam que era um caso muito difícil e os médicos falavam que eu ia ficar 20 dias internado. E eu com 10 dias, eu me recuperei tão bem, mas tão bem, que foi motivo de muita admiração para os médicos, que falaram: você pode comemorar o seu 2º aniversário, porque o Senhor nasceu de novo. Um corte de 32 pontos no pescoço. Ele passou, irmãos, a 4 milímetros da veia aorta e outro espaço muito pequeno da traqueia. Irmãos, se tivesse acertado qualquer um desses 2 pontos, seria fatal para o nosso irmão. Mas, irmãos, pela bênção, pela proteção, ele diz: eu me recuperei, já estou aqui, vou voltar a trabalhar pela nossa congregação, porque a bênção que eu recebi, eu renasci de novo, pela graça destes santos que me amparam e me protegem.
Então, irmãos, vale a pena ser apostólico da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. Vale a pena confiar. Vale a pena orar, irmãos, nos nossos pedidos, na nossa oração matinal, na nossa oração antes de dormir, clamar por esses nomes, agradecer a Deus pela vida e pedir a proteção, a bênção e o amparo, porque eles ouvem verdadeiramente a nossa oração e nos ajudam, nos protegem e nos amparam. Portanto, a nossa gratidão por estas bênçãos preciosas e maravilhosas que estes santos têm oferecido aos verdadeiros apostólicos que creem, confiam nestes santos de Deus.
Prezados irmãos, nós acabamos de ouvir um hino muito especial de adoração a Deus. E a nossa mensagem para esta semana é justamente esta adoração, este reconhecimento a Deus como Pai, o Senhor da glória. Porque, irmãos, iremos comemorar o Dia dos Pais amanhã. A nossa memória, irmãos, nos leva ao Pai da criação, ao Pai que deu início a tudo que conhecemos, que foi Deus, o Criador, o idealizador, irmãos, desta harmonia do universo, da beleza que envolve o nosso planeta, os demais planetas, as estrelas, as constelações, enfim, irmãos, este Deus que criou tudo de bom, que é, irmãos, a nossa esperança, porque nos criou também a sua imagem e semelhança. E se Deus, irmãos, é assim, perfeito, justo, cheio de amor e bondade, Ele tudo tem feito para nos resgatar, para nos preparar para um dia com Ele ir morar na eterna glória para todo sempre. Uma linda história Deus tem escrito, irmãos, desde o tempo da criação. E tem feito desta história, irmãos, maravilhas justamente para dar ao homem a oportunidade de redenção e salvação. Mas esta homenagem especial que elevamos a Deus é justamente para nos fazer, irmãos, ainda mais próximos dele, Pai. Como é os nossos filhos. Porque amanhã iremos recordar este dia, participar deste dia com os nossos filhos, com os nossos pais, num gesto de confraternização, de amor ao próximo. Mas, irmãos, e ao nosso Pai Supremo? Este Deus Criador que tudo fez, inclusive a nós. O que vamos elevar a Ele? E ao Santo Irmão Aldo, que também para nós é um Pai. Portanto, irmãos, precisamos meditar muito no valor destes santos, reconhecê-los e em oração agradecê-los. Neste dia especial, é bem verdade que todos os dias são dias de Deus. Dias do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó, da Virgem Maria, de Jesus. Mas, irmãos, é um dia especial que lembramos e pedimos, agradecemos, bendizemos, adoramos, louvamos, como faremos amanhã. Muitos hinos já nos prepararam nesta noite, mas amanhã em especial a estes dois pais tão poderosos, tão bondosos, cheios de amor, o nosso Deus, o nosso querido e santo irmão Aldo. E também aos pais apostólicos, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o nosso afeto pela sua missão tão importante nesses dias tão difíceis que a humanidade caminha, irmãos, precisando tanto do amor paterno, precisando tanto da união familiar, precisando tanto da aproximação de pais e filhos. Portanto, irmãos, vamos à mensagem que diz assim: Deus Pai, o Senhor da glória. A Escritura Sagrada nos mostra que o primeiro e maior de todos os mandamentos é o amor a Deus sobre todas as coisas, seguido do amor ao próximo e acrescentado do novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Confirmando este amor a Deus como Senhor da glória, diz o nosso hino: Deus é o Senhor da glória, o Pai da eternidade, Deus de amor, Deus de infinita bondade, sua glória sem fim,
grande é o seu poder. Não há nada comparável à plenitude do seu ser. Eu te louvo, meu Deus, pela tua misericórdia. Teu nome seja louvado hoje e sempre, Deus adorado. Bendito és tu, meu Senhor onipotente, Pai Criador. Do teu reino de esplendor, inspira a tua igreja na terra no mais perfeito amor. Graças sejam dadas a ti, ó Deus do amor, Senhor da glória. Por isso, neste dia especial aqui na terra, dedicado aos pais, vamos prestar um tributo de louvor e adoração a Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor da glória. Glória tem origem e criação nele mesmo, Deus, que é a plenitude do infinito poder, Senhor de toda majestade e supremacia. É dele que vem a onipotência, que tudo pode, a onisciência, que sabe tudo, a onipresença, que pode estar em tudo. E todo este poder Deus concedeu a Jesus, que confirmou isso no final do seu ministério, quando disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Todo este poder eles concederam aos outros integrantes da corte celestial, Virgem Maria, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, o maior poder, o maior galardão que um ser humano poderia alcançar da divindade do Senhor Deus. É admirável que Deus Pai, Senhor de toda a glória, não guardou somente para si esta glória magnífica, mas quis dividi-la conosco também, seus filhos, nos criando à sua imagem e semelhança, com a esperança de habitarmos com Ele, nosso Pai, lá na eternidade e desfrutarmos desta glória eterna. E ainda, inspirando o seu Filho amado Jesus, nosso Mestre e Salvador, para contar aquela linda parábola do filho pródigo e deixar naquele ensino a misericórdia e a esperança como Pai em perdoar, regenerar e esperar a volta dos filhos pródigos e fazer festa no céu pela sua volta, pois estavam perdidos e foram achados, estavam mortos e reviveram. Deus Pai tem esta esperança gloriosa, e é por isso que vem escrevendo a mais linda história de amor, enviando patriarcas, profetas, o nosso Senhor Jesus, os apóstolos, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, todos eles com a missão de nos santificar e nos levar de volta a reinar na glória celestial. Por isso que Deus voltou a reinar novamente nesta terra, para nos levar para a eterna glória. E é isso que está publicado em nosso inário, no hino Graças te damos, Senhor Deus, que diz assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que há de vir, porque assumiste o teu grande poder. Passaste a reinar, e o teu reino na terra passou a pertencer ao Senhor Deus e ao teu Filho Jesus. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque nos deu a Avó Rosa, o Espírito Consolador, nos deu o profeta Irmão Aldo, e o seu reino passou a pertencer ao Senhor Deus e ao seu Filho Jesus. E Deus reinará pelos séculos dos séculos. Deus voltaria a reinar para resgatar seus outros filhos para a sua glória, para se completar a criação e este plano belíssimo de Deus, Senhor da glória, Pai da eternidade. A glória está também nas bem-aventuranças ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha, que significam exatamente desfrutar das glórias de Deus. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou sobre Deus Pai e sua glória. Teu é o reino, o poder e a glória. Na oração sacerdotal, eu dei-lhe a glória que a mim me deste, que sejam um, assim como nós somos um. E na oração pessoal do Divino Mestre, eu dei-lhe a glória de serem feitos filhos de Deus. Te adoramos, amamos e bendizemos, ó Deus, por esta linda história de amor que o Senhor vem escrevendo há milênios, por Jesus, pela Virgem Maria, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, os 4 maiores santos da tua criação, e por esta Igreja Apostólica, que prepara um povo, seus filhos, para um dia ir morar contigo, para todo sempre, na eterna glória. Deus Pai, Senhor da glória. Aí está, estimados irmãos, a mensagem em homenagem a Deus. Uma mensagem, irmãos, que nos faz honrados em podermos pronunciar estas palavras para o nosso Pai Criador, para o nosso Deus. Nos faz honrados, irmãos, porque temos certeza que Ele ouve a nossa voz. A nossa fé nos aproxima dEle. E cremos que esta aproximação, irmãos, é a comunhão perfeita que Ele, juntamente com Jesus, instituiu aos seus filhos. Aqueles que o aceitam, aqueles que o querem, que o abraçam e o procuram, através da sua vida honrada, digna, justa, da sua vida de amor e de paz. Portanto, irmãos, adorar a Deus nada mais é, irmãos, do que estar ligado em condição de filho de Deus. E nesta igreja nós aprendemos assim, porque o próprio Deus, através do seu amado Filho, nos deu, irmãos, 2 santos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, santos destes dias, que nós vemos, que nós pudemos beijar as suas mãos, pudemos ouvir a sua voz, pudemos ouvir os seus conselhos, a sua mensagem, o seu alerta, o seu ensino precioso, a nos orientar, a nos preparar para que Deus pudesse reinar em nossa vida e nós pudéssemos ser filhos de Deus nesta terra. Portanto, é muito oportuno, irmãos, levarmos a nossa voz em adoração, em gratidão ao Pai, reconhecendo tudo o que Ele tem feito por nós. Irmãos, e não é só por nós, a própria humanidade, irmãos, acaba sendo beneficiada pelo povo de Deus ainda habitar nesta terra. Porque se não fosse pela mão de Deus, se não fosse, irmãos, pela proteção e amparo dos céus, o homem já teria se auto-extinguido nesta terra. Através, irmãos, de guerras, através, irmãos, desta incoerência que forma, irmãos, as nações divididas que procuram uma sufocar as outras. Mas, irmãos, a mão de Deus ainda é estendida para apaziguar, trazer esta paz e preservar a criação dele, Deus, porque os seus filhos ainda estão nesta terra. E Deus tem esta esperança bendita e gloriosa de levar os seus filhos ao seu reino. E esta esperança, irmãos, não é de agora. Nós vemos que Deus, irmãos, desde o momento da criação, quando Ele criou o homem
e a mulher, e houve aquela ruptura, Deus, irmãos, nunca se esqueceu deste bem maior, que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Veja que Ele enviou os patriarcas, os profetas, inspirados, falavam em nome de Deus. E para falar em nome de Deus, precisavam ter, irmãos, a condição, principalmente a condição espiritual e intelectual, para ouvir e ensinar o povo, a condição precisa de honrar e glorificar a Deus através da sua vida. E se não bastasse, enviou o seu próprio Filho. Deus, irmãos, na sua misericórdia, no seu grande amor, pediu que o seu Filho viesse a esta terra, trouxesse, irmãos, a maneira exata, perfeita, de vida de um homem com Deus. E Jesus assim o fez, desde, irmãos, o seu nascimento. Que coisa linda, maravilhosa, que exemplo, irmãos, de vida que Jesus veio nos trazer através de Deus, mostrando que era plenamente possível, mesmo sofrendo, irmãos, injustiça, tentações, mas nada afetou a vida de Jesus, nada afetou o seu ministério. Por isso, ele foi o grande vencedor. Vencedor que, numa nova aliança com Deus, pôde ser o nosso Salvador, regenerador da nossa vida. Porque, irmãos, Jesus salva, Jesus transforma, e este, irmãos, nosso querido irmão, Filho de Deus, quer nos ver também filhos de Deus nesta terra. Por isso que Ele prometeu que enviaria o Consolador, outro Espírito semelhante a Ele, que viria, irmãos, provar, porque Jesus já sabia da decadência moral e espiritual do mundo, sabia da condição que o homem chegaria, e Jesus prometeu este Espírito, justamente como ele diz, o Espírito da verdade, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, irmãos, porque a degradação moral e espiritual, irmãos, nós vemos todos os dias, a todos os momentos, os valores humanos, irmãos, cada vez mais abatidos, mas, irmãos, e o homem se afastando de Deus, através do pecado, através da sua vida individualista. E este Espírito viria justamente para mostrar o caminho e abrir os olhos em função da vida que levam. E foi isso que a Santa Avó Rosa fez. Jesus, inspirando-a, preparando-a, formou-a justamente para que levasse a mensagem, levasse a condição de que nós pudéssemos ser filhos de Deus, pudéssemos abraçar a causa da justiça, a causa da fé perfeita em Deus e trilharmos no caminho certo. E foi com grande amor e sacrifício que a Santa Avó assim fez. E não foi só ela. Os outros dois da direção muito lutaram também, o bispo e a missionária, incentivando através das mensagens, através dos ensinos, e depois, com a preparação do nosso querido e santo irmão Aldo, como, irmãos, um profeta por excelência, um pastor por excelência. Irmãos, se cumpre verdadeiramente, irmãos, de uma forma plena a promessa de Jesus. Porque, irmãos, os mistérios se tornam realidade, conhecidos, entendidos, compreendidos pelo povo de Deus, que passam a executá-lo em sua vida e passam a desfrutar, irmãos, principalmente das bem-aventuranças que Jesus prometeu. E essas bem-aventuranças que trazem a condição de filhos de Deus nesta terra. Irmãos, bem-aventurança nada mais é do que receber aquilo que plantou. Então, irmãos, se somos capazes de ouvir um conselho, uma mensagem da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, mensagens que são relembradas no boletim de nossa igreja,
mensagens que são a base doutrinária, elementar e fundamental da Igreja Apostólica. A disciplina que rege, que moraliza, que dá, irmãos, a condição de filho de Deus. Se somos capazes de assimilar isso, então seremos bem-aventurados nas nossas ações, na nossa condução de filho de Deus e principalmente quando o Espírito Consolador que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, da justiça de Deus, irmãos, porque quando terminar a nossa vida nesta terra, a justiça de Deus é perfeita e não falha. Então nós precisamos entender, compreender que essa justiça é viva, plena e poderosa. E todos nós, irmãos, estaremos, quando terminar a nossa vida, diante de Deus, para prestar, irmãos, as nossas contas e receber, se formos fiéis, o galardão que nos espera. Mas enquanto aqui vivermos, mas enquanto aqui trilharmos o nosso caminho, precisamos a cada dia nos tornar, irmãos, mais próximos deste Pai Celestial, mais próximos de Jesus, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria. E como nos tornar mais próximos? Justamente fazendo a vontade deles, obedecendo, crendo, confiando. Irmãos, isto dá uma comunhão perfeita. E comunhão nada mais é, irmãos, de que ligação. E essa ligação, irmãos, favorece principalmente a bênção de Deus para a nossa vida. O amor, a misericórdia de Deus para conosco nesta terra. Então podemos honrar a Deus, glorificar a Deus e sermos beneficiados com a sua bênção através da nossa vida de apostólicos nesta terra. Vejam quão importante, quão necessário e quão honroso, irmãos, é elevarmos a nossa voz em oração e dizer: meu Deus, meu Pai Celestial, meu Criador, eu te adoro, eu te louvo. E saber que o nosso Pai ouve a nossa oração, que estende a sua mão para nos abençoar. Irmãos, que maravilha é essa que conforta o nosso coração? Irmãos, e nós nunca vimos Deus. Ninguém viu Deus. Mas Deus, irmãos, pela nossa fé, é esse ser onipotente, onipresente, onisciente, que está em todo momento, inclusive em nossa vida, se merecermos a sua presença. Nós não vimos Jesus, mas cremos, Filho de Deus, o nosso Salvador, que morreu naquela cruz, deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue e fez uma nova aliança com o Pai. Que este sangue derramado, aquele corpo martirizado, seria a grande esperança e salvação daqueles que crescem e confiassem. E isso, irmãos, é fé. Nós não vimos a Virgem Maria, mas cremos que ela é nossa mãe, a nossa mãe espiritual, porque clamamos pelo seu nome, e quanto ela tem nos valido, quanto ela tem nos abençoado. Fomos ensinados pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, a crer, a confiar, a clamar pelo seu nome, e quanto ela tem nos ajudado. Mas muito de nós viu a Santa Avó, pôde receber a sua bênção, pôde receber o seu amor, o seu carinho, pôde receber o seu conselho. A maioria de nós viu o Santo Irmão Aldo, beijou as suas mãos, ouviu a sua voz, sentiu uma grande emoção ao se aproximar dele para pedir um conselho, uma bênção. Então, irmãos, não podemos negar a nossa fé nestes santos, que foram preparados por Deus para estar à frente de nossa igreja. E Deus, como Pai, nos deu este caminho, nos deu estes santos justamente para nos orientar. E como Jesus disse, o pastor do rebanho,
O pastor, irmãos, que quer ajuntar, o pastor que quer proteger, o pastor que quer amparar, o pastor que quer ver o rebanho crescer, se multiplicar e estar pronto para quando Deus chamar, ir à glória celestial, como o povo do Consolador, o povo do pastor por excelência, Santo Irmão Aldo. Portanto, irmãos, é muito especial neste dia lembrarmos de nosso Deus, meditarmos no quão é importante em nossa vida Deus, a mensagem que Ele nos deu, o caminho, quão é importante o nosso espírito, que Ele, Deus, nos formou. Por isso que Ele é nosso Pai. Ele que nos deu o Espírito. Meditarmos também no quanto o nosso irmão Aldo fez como Pai para nós. Quanto Ele nos ajudou, quanto Ele nos aconselhou, quantas vezes estendeu a sua mão para nos segurar. Quantas vezes Ele olhou para nós com aquele olhar restaurador, revigorante, que transforma até pensamentos, para nos fazer mais fortes, mais corajosos, mais destemidos, para enfrentarmos as nossas lutas, as dificuldades da vida, e olharmos estes exemplos belíssimos, e trazermos aos nossos pais apostólicos. Trazermos, irmãos, aos pais que devem cumprir a sua missão diante dos seus filhos. Porque, irmãos, a missão de um pai, assim como de uma mãe, é muito importante para Deus, que dá a oportunidade de terem ao seu lado um novo ser, uma nova esperança de Deus. Porque, irmãos, cada novo ser é uma esperança para Deus, que dá um espírito, que dá a vida. Então nós vemos, irmãos, que a missão de um pai é uma missão também muito especial. Uma missão de amor, uma missão de misericórdia, uma missão de perdão, mas uma missão principalmente de educação, uma missão exemplar, uma missão que conduz seu filho no caminho do bem, no caminho da paz, uma missão que conduz principalmente, irmãos, nos retos caminhos de Deus, nosso Pai, da Igreja Apostólica, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Então vejam a importância, irmãos, quando ligamos a mensagem de adoração a Deus, a glória que Deus tem, todo o poder e autoridade sobre o universo, de dirigir, de governar. Os pais têm esta missão diante do seu lar, diante da sua família, de dirigi-la, orientá-la, levá-la, condicioná-la nos retos caminhos do bem. E a importância, o reconhecimento, tanto da esposa quanto dos filhos, para com os pais, é muito importante, porque isso, irmãos, envolve a união, fortalece o elo familiar, que, irmãos, que está tão perdido neste mundo. Mas, irmãos, na Igreja Apostólica, nós somos ensinados a valorizar a família, a levar esta união perfeita que vem dos nossos lares para o seio da igreja. Porque a igreja é assim, é formada por lares, por famílias. E se vem esta união, irmãos, ela se completa na igreja. E é isso que Deus espera de todos nós. É esta união favorável para que Ele possa influenciar, para que Ele possa abençoar, para que Ele possa dar virtudes, qualidades e ajudar os pais, as mães a cumprirem a sua missão diante dos seus filhos. E os filhos sejam reconhecidos por seus pais. Nunca pensem, meu pai viveu em outra época, nós estamos numa nova época. Irmãos, a educação é a maior herança que um filho pode ter. O caráter é outra grande herança que um pai pode transferir ao seu filho. E isso, irmãos,
Não importa se o mundo está desenvolvido, se é outra época. Isso, irmãos, vem da alma, vem do coração. Do pai que ama verdadeiramente o seu filho. Do pai que quer o melhor por seu filho, como Deus. Deus nunca esqueceu os seus filhos. Os homens se esqueceram de Deus, mas Deus nunca esqueceu. E sempre lutou, batalhou, enviou o seu próprio Filho dos céus para vir a esta terra dar o exemplo. Enviou santos poderosos, profetas, apóstolos, em nossos dias a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, justamente para regenerar os seus filhos. Agora, pais, precisam também ser assim com a sua família. Precisam ser regeneradores, transformadores, precisam dar o seu exemplo, para que seus filhos possam, através do seu exemplo, se conduzirem no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da paz, no caminho que leva a Deus, no caminho da Igreja Apostólica. Senhores pais, tenham um feliz dia amanhã. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, possam abençoá-los muito, dar-lhes este alento tão especial, possam lhe dar sabedoria, possam lhe dar ânimo, coragem, forças para regenerar, para transformar, para ajudar o seu lar a ser feliz, a ser abençoado. Filhos, não esqueçam de dar aos seus pais esta alegria, esta felicidade de um abraço carinhoso, amoroso, de coração, ao seu pai, reconhecendo tudo o que ele fez, para que o amor de pai você também possa ter um dia. E isso passar de geração a geração. Hoje você tem um pai, amanhã você será pai. Lembre-se desta lei divina e natural que vivemos. Então faça o melhor pelo seu pai, para que seu filho também possa fazer o melhor por você. E que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos. E tenhamos um dia muito especial, desde a nossa oração ao acordarmos neste domingo especial. Levarmos a Deus a nossa gratidão por Ele ser nosso Pai Todo-Poderoso. A nossa gratidão ao Santo Irmão Aldo. A nossa gratidão a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, por nos dar a nossa família apostólica, os nossos pais, a nossa igreja, este santo caminho. Irmãos, esta irmandade tão bonita que somos Igreja Apostólica. Antes de encerrarmos, nós temos ainda uma palavra sobre o batismo. O batismo é um sacramento que foi instituído por Jesus para promover arrependimento, purificação e santificação da alma e faz parte do plano de Deus para a salvação e redenção da criatura humana. O batismo é um passo importante que a pessoa dá em sua vida ao decidir se entregar nas mãos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, prometendo inteira obediência à doutrina e disciplina que eles nos legaram como um precioso tesouro de fé. É um ato de grande responsabilidade, inclusive porque a pessoa que se batiza em nossa igreja faz um voto no ato do batismo, prometendo deixar de todos os pecados e maus costumes e ser fiel a Jesus e à sua igreja. O batismo é o início de uma nova vida, é o renascimento do espírito da criatura que se entrega a Jesus e ao Consolador, para viver em santificação e obediência a Deus, o Pai, e aos seus santos. Convidamos aos que ainda não são batizados, que estão crendo nos ensinos doutrinários de nossa igreja e vivendo de acordo com a disciplina e a maneira de proceder que ensinamos para cumprir este sacramento de Deus Pai em suas vidas. Portanto, é o chamamento do batismo, que será, irmãos, no dia 1º de setembro. Todos que exercem, irmãos, ministério em nossa igreja, sejam obreiros, coristas, músicos, regentes, precisam ser batizados. Irmãos, é
uma orientação que recebemos da Santa Avó, e precisamos cumprir isso em nossa vida. Todos devem ser batizados para exercerem o seu ministério. É uma afirmação de fé. E aqueles membros ainda que não são batizados, mas que decidiram, eu quero ser um apostólico, da Santa Avó, do Santo Irmão, eu quero seguir este caminho, se batize. Irmãos, é um sacramento muito valioso. É um sacramento inesquecível. Pode ter certeza disso. É um momento de fé insuperável. Momento, irmãos, de renascer com Cristo, renascer com o Consolador e deixar todo o passado. É momento, irmãos, que esta lembrança do nosso batismo muitas vezes nos faz lembrar e meditar naquele voto tão precioso que fazemos diante da igreja e diante de Deus antes de nos batizar. Portanto, aqueles que não são batizados, chamamos para cumprirem este ato sacramental muito importante para a sua vida. Eu agradeço a presença de todos os irmãos. Convido-os para que amanhã, às 16h30, já teremos início nas apresentações do coral. Nós teremos, irmãos, um programa festivo e depois a Santa Comunhão. Um momento, irmãos, de fé, um momento de amor, um momento de união, de ligação a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, de toda a Igreja Apostólica. Venham participar com amor, com sinceridade, se preparem e tenham todos um feliz Dia dos Pais. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor da glória, o Senhor que nos vê neste momento, nos contempla com o seu poder, com a sua autoridade. Ouça, ó Pai, a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor, porque ainda vivemos nesta terra, precisamos da Tua bênção, Pai, precisamos dos Teus santos, dos Teus anjos, a nos orientar, a nos proteger, a nos amparar. Por isso, ó Pai, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas Te pedir, Pai, continue ao nosso lado, diante da nossa igreja, através dos Seus santos, para preparar este povo a habitar contigo na eternidade para todo sempre. Mas enquanto aqui estivermos, cumprirmos o nosso ministério, cumprirmos a nossa missão de apostólicos e fazermos a Tua vontade, Pai. Agradecemos também ao Senhor Jesus e pedimos a Tua bênção, Divino Mestre. Que o Senhor possa abençoar a todos, inspirar, dar vida, dar paz. Esta paz que só o Senhor pode oferecer, porque o Senhor é verdadeiramente esta paz de Deus, da glória celestial. Pedimos também à Virgem Maria a sua bênção. A Senhora, como mãe, sempre tem nos amparado, nos protegido. Virgem Santa, cubra todo o Teu povo apostólico, todos os Teus filhos, com este amor de mãe que a Senhora sempre tem derramado sobre nós. Nos proteja, nos ampara. Santa Avó, também pedimos a Tua bênção para os Seus filhos. Abençoe a todos, aqueles que estão em suas casas, nas congregações, ouvintes do programa Hora Milagrosa. Vó, envia os Teus anjos para confortar, dar alívio, paz, liberdade, e ouve as orações dos Teus filhos neste momento. Muitos pedem saúde, outros com dificuldades, problemas. Mas, Santa Avó, o Teu amor, a Tua misericórdia é imensa. Se for da vontade de Deus, dê saúde, solução aos problemas, dê paz, dê vida. Santo Irmão Aldo, também o Senhor, com todo o amor que sempre nos ofereceu, que o Senhor possa também derramar a sua bênção sobre nós, sobre todos os Teus filhos, amparando a cada um, e principalmente essas pessoas que aqui foram lembradas nesta caixa de pedidos de oração, porque creem que neste momento o Senhor pode enviar, juntamente com a Santa Avó, com Jesus, anjos
a estas pessoas para confortar, dar alívio, paz e liberdade e também saúde. Agora despeça a todos nós, irmão Aldo. Que os teus anjos que aqui estiveram abençoando a nossa reunião possam nos acompanhar, livrar dos perigos, das maldades, das tentações e das ilusões. E agora vos pedimos, ó santos de Deus, abençoe a todos os pais, para que tenham um dia muito especial, juntamente com a sua família, com os seus filhos, possam ser reconhecidos pelo valor de pai, assim como o Senhor, irmão Aldo, é reconhecido, é lembrado, é exaltado e adorado, assim como Deus é adorado por nós. Que os pais também possam ser reconhecidos por seus filhos e tenham um dia muito feliz e possam em harmonia vir participar desta união maravilhosa e sermos alimentados pelo corpo e do sangue de Jesus neste domingo especial. Agora, estimados irmãos, recebam a bênção destes santos, nosso Deus, seu divino Espírito, o nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, e com essas bênçãos que eles nos oferecem, sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém.